TV Conexões apresenta Descomplique, comigo, Vina Queiroz, o programa mais completo da educação baiana. Oferecimento, Governo do Estado da Bahia. Isso mesmo, minha gente, estamos começando mais um programa e hoje vamos iniciar com um quadro super poderoso, aquele que você pergunta e eu respondo. Vina Responde. E como é que vai ser esse quadro? Como tem sido esse quadro? Você que tem aquela pergunta que ninguém nunca respondeu sobre estudo, sobre os desafios de como estudar de forma correta, o que fazer certo na hora de escrever uma boa redação, pode mandar aqui. E eu vou responder a sua pergunta. Nesse momento, eu já vou verificar quem mandou pergunta. E se você tiver alguma, mande agora que eu já vou te responder. Vem comigo e roda a vinheta. No ar, mais um programa Vina Responde. E hoje, minha gente, eu vou responder você que mandou a sua pergunta na caixinha do Instagram da TV Conexões. Vou olhar qual a primeira pergunta. Que maravilha! Adorei! Essa é uma pergunta que muitos alunos têm me feito nos últimos dias. E que pergunta é essa, professora? Ele quer saber o que é racismo ambiental. Muito bem, Elias, adorei a sua pergunta e vou aqui te responder com o maior prazer, mesmo porque esse pode ser o tema da redação do Enem e você precisa estar inteirado o que é esse racismo ambiental. Gente, não é o racismo contra as árvores, não é. É muito pior que isso. É bem mais triste que isso. E como pensar no racismo ambiental? Ele é histórico, faz parte da nossa sociedade, né, desde a sua Constituição. E quando houve a abolição da escravatura, o que aconteceu? Os negros foram empurrados para a margem da sociedade, para as periferias. E com isso, eles tiveram que construir as suas habitações em locais que não fosse ecologicamente habitável, ecologicamente saudável. Com isso, minha gente, muitos acidentes têm acontecido. E este ano, inclusive, no Rio de Janeiro, aconteceu um acidente em que houve um deslizamento por conta da chuva e muitas pessoas negras morreram. E por conta disso, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ela trouxe uma discussão na mídia muito pertinente e que eu adorei. E ela trouxe uma frase falando sobre a problemática do racismo ambiental. E o que é, professor, esse racismo? É o local em que os negros moram. Que local é esse? Onde eles estão inseridos, em sua maioria? Se você olhar nos grandes centros, quem é que realmente estão em áreas de risco? Quem são a população que, na sua maioria, frequenta as periferias, os morros, as chamadas favelas? Se você prestar muita atenção, você vai ver que a maioria são pessoas negras. E isso é um racismo ambiental, porque lá nesses espaços elas sofrem vários tipos de discriminação, um deles por conta da cor da sua pele, outro a questão social, questão financeira, e também vive o racismo ambiental de ser colocado em um ambiente que não é ecologicamente saudável, que não contribui para uma qualidade de vida adequada. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que você, Elias, tenha compreendido o que é racismo ambiental e, com certeza, vai se dar muito bem na prova se cair esse tema. Maravilha! Agora vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta já está aqui, muito conectada com a primeira. João Antônio, vou te responder agora. Ele quer saber o que citar se vier o tema racismo ambiental. O que ele cita? Quais os repertórios ele deve utilizar? Muito fácil, meu lindo. Você gosta de filme? Se você gosta, então com certeza você já assistiu esse. Tropa de Elite. Já assistiu? Pois é, este filme, ele traz toda uma trajetória em que o racismo ambiental, ele prolifera e ele maltrata muito a população negra. Tem outro que também acontece no Rio de Janeiro, que é Cidade de Deus. Gente, esse é muito top. E se você não assistiu, assista, porque vai te ajudar demais a compreender como o racismo ambiental ele impacta na convivência, na vida e na sociedade como um todo. Além de filme,
Você também pode trazer uma legislação, a nossa legislação maior, a Constituição Federal. Lá no seu artigo 225 vai dizer o seguinte: todo cidadão tem direito de viver em um ambiente ecologicamente saudável. Então, quando você vive em um local que não tem saneamento básico, que não tem escola próxima, que não tem um posto de saúde, você está vivendo em um ambiente que não é ecologicamente saudável, que não te dá a condição de vida digna. Então, eu tenho certeza que agora você já tem aí um repertório muito produtivo para colocar em seu texto. Chegamos ao fim de mais um Vina Responde. Se você quiser que a sua pergunta venha para cá e que eu responda, então é muito fácil. Deixa lá na caixinha de pergunta do Instagram da TV Conexões. E na próxima semana terá mais quadro Vina Responde. No ar, mais um quadro. Abre aspas. Abre aspas para a língua portuguesa. Isso mesmo, minha gente. Esse programa é maravilhoso. Vamos falar sobre a nossa língua escrita e falada. Sabe aqueles errinhos, aquelas dúvidas que faz você ficar, como eu escrevo, como eu falo? Aqui nós vamos te ajudar a sanar, a desmistificar todos os seus desvios gramaticais. Então vem comigo que vai ser muito bom. E eu vou começar com o primeiro, aquele que todos nós cometemos, inclusive eu. Mas falar é uma coisa, escrever é outra, e às vezes a gente até fala. Mas quando vamos escrever, é necessário escrever na norma culta. Então, se você diz assim, te amo, é certo ou é errado? E se você já falou assim, nos envie o documento, por favor? Ou me ajude a resolver essa questão? Você já usou alguma dessas frases? Você acha que ela está correta? Pois é, por muito tempo eu também acreditava que ela estava correta, porque todo mundo falava, até que descobri que não estava. Por que, Pro? Porque não pode usar dessa forma, porque trata-se de pronomes oblíquos. E a gente nunca pode iniciar uma frase com um pronome oblíquo. Então você nunca pode dizer te amo, mas você pode dizer amo-te. Nunca você pode dizer nos envie, mas você pode dizer envie-me. Você nunca pode dizer me ajude, mas você pode dizer ajude-me. Entendeu? Viu, minha gente? É muito fácil, é muito simples. Basta que você ouça, escreva, fale e depois pratique. Pro, então agora eu não posso mais sair dizendo te amo! Pode, mas você sabe que é errado. Aí na hora de escrever, você escreva amo-te, ok? Espero que tenha gostado da dica. O outro erro que eu também quero trazer para vocês e que meus alunos sempre falam: ai, Pro, eu fico tão na dúvida. Eu tinha trago um livro para você? Ou eu tinha trazido um livro para você? Qual o correto? Vou dar um tempo para você pensar. Como é que você fala? Eu tinha trago ou eu tinha trazido? Pois é, eu tinha trazido. Isso mesmo, do verbo trazer e não eu tinha trago. Trago é um substantivo. Eu trago um cigarro. Não, nem trague, minha gente. Só para mostrar para você que existe sim essa palavra, mas ela não vem, ela nunca pode ser usada na forma do verbo trazer, ok? Então não erre mais. Trazer, eu tinha trazido e nunca eu tinha trago. A outra dúvida constante acontece quando eu estou dirigindo. Todos sabem que eu sou uma excelente motorista. Para não dizer que eu sou péssima, dirijo muito mal. E de repente aparece um quebra-mola, gente, e eu piso o pé no freio. E aí eu dou o quê? Uma freada. Freada? Freada. Freada. Tá correto? Eu dei uma freada? Dei uma freada. Uma é um artigo indefinido. Se é um artigo indefinido, acompanha um substantivo. Então, freada não é verbo, é substantivo. E ele também não tem esse i.
E qual o correto, professora? Freada. Eu dou sempre uma freada e todo mundo que tá atrás vai pra frente, porque eu nunca vejo quebra-mola. Não esqueça mais dessa, gente. Ah, Pro, então, não existe freia? Existe o verbo frear. Existe o verbo. E aí o verbo é eu freio, tu freias, ele freia. Mas eu dou sempre uma freada. Não esqueça disso. Continuemos. Onde? Aonde? Onde você vai? Ou aonde você vai? Você sabe usar o onde ou o aonde de forma correta? Você sabe como perguntar? Você liga para alguém e pergunta: onde você tá? Quem já fez isso? Eu já fiz. E é onde você tá? Onde você está? Ou aonde você está? Vamos descobrir? Vamos lá, gente. Eu só quero que você me responda rapidinho. Qual o correto? Onde você vai ou aonde você vai? Qual o correto? Diga pra mim. Vai. Você vai é movimento. Está movimentando. Quem vai, vai a algum lugar. Existe um movimento. Então, ó, quem vai, vai a algum lugar. Então, coloca o a antes do onde e fica aonde. Olha que simples, que fácil. Então, aonde você vai e nunca onde você vai. Tá bom? Ah, entendi, professora. E agora, tem outras dicas para dar? Responda. Complete a frase. O bairro, tracinho, vivo é bem movimentado. Onde vivo ou aonde vivo? O bairro onde vivo ou aonde vivo? Qual é o correto? Ok? Viver. Viver. Você mora? Você está lá? Você está em movimento? Ou você está permanente? Está permanente. Morar. Está. Então é onde você vive. Não tem movimento, minha gente. Onde você mora? No bairro Gero Moreira. Onde eu moro. Onde? Moro, ficar. Gostaram? Entenderam? Ok. Vamos para o próximo. O lugar aonde fomos ou onde fomos? Qual o correto? Qual o correto? Fomos. Está em movimento? Se está em movimento, é o que, minha gente? Aonde fomos. Ah, e essa agora vocês vão saber, porque não tem mais erro, né? Com essas dicas aqui. Aonde vamos? Ou onde vamos jantar hoje, minha gente? Aonde e onde? Tenho certeza que vocês acertaram. Movimentou? Coloca o A. Quem vai, vai a algum lugar. Aonde vamos jantar hoje. Então, eu espero que as aspas tenham fechado, porque nós abrimos para explicar. E agora você já entendeu como usar o onde e como usar o aonde sem dificuldade. Agora que você já sabe que não pode dizer eu te amo, e sim, amo-te. Que você também não pode dizer eu dei uma freada, e sim, uma freada. Para onde você vai? Aonde você vai? E onde você mora? Chegou a hora do próximo quadro. Trilhas do Coração. Logo após o intervalo. Quem abre portas e caminhos chega junto com você. Quem cuida com todo carinho pra fazer todo mundo crescer. Quem respeita as diferenças, suas raízes, suas crenças, dá futuro pra semente, sua terra, sua gente. Quem é parceiro e se importa com você. Quem joga duro pra fazer a Bahia avançar. Quem chega junto ao seu lado segue em frente. É governo presente, é futuro pra gente. Quem chega junto pra Bahia ir em frente. É governo presente, é futuro pra gente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Tem coisas na vida que não dá pra pular. A colheita de uma boa safra. E o trabalho do governo do estado,
que investe forte na agricultura familiar, mudando a vida de milhares de baianos. Agricultura familiar é governo presente, é futuro pra gente. Tem coisas na vida que não dá pra pular. Um feijãozinho na hora do almoço. E o trabalho do governo do estado, ajudando a colocar comida na mesa dos baianos através do programa Bahia Sem Fome. Combate à fome é governo presente, é futuro pra gente. Chegou o momento tão esperado. O quadro que vai revolucionar a sua forma de pensar e sentir. Trilhas do Coração. E para este quadro, o convidado especial é Dr. Rafael Ferli. Ele é psiquiatra, foi aluno de escola pública. Vem para cá, Rafael. Tudo bom, Rafa? Prazer tê-lo aqui. Boa tarde. Fique à vontade. Rafa, nos conte um pouquinho de você. Estou sabendo que você também foi aluno de escola pública, né? Sim, estudei no CEP, em Guanambi, no Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde e Gestão. Lá tem um curso técnico, Gerência em Saúde, então eu fiz também integrado com o ensino médio, curso técnico. E agora é uma honra poder compartilhar com a TV Conexões, depois de 10 anos de formado também no ensino médio da escola pública aqui da Bahia. Que maravilha! É um prazer nosso, gratidão por você ter vindo, sei que a sua agenda é bem cheia e sei também da sua competência e por isso foi escolhido para vir aqui falar com os alunos da Bahia toda sobre a sua experiência, como um médico jovem, um médico que foi estudante e é estudante, né? Nunca para de estudar. Também. E sabe dos desafios dos estudos diariamente, das ansiedades que o tempo todo vem por conta da pressão do dia a dia. E são essas dicas que nós queremos de você aqui hoje. Quero que você fale um pouquinho para a gente como o adolescente ele pode lidar com essa ansiedade sobre o futuro e como é que ele pode enfrentar de forma mais fácil para trilhar esses movimentos do coração de forma muito mais leve. Perfeito, Vina. Então, primeiro a gente precisa entender que a ansiedade ela pode ser a ansiedade fisiológica e patológica. A fisiológica é aquela ansiedade que todo mundo tem. A ansiedade que faz a gente se preparar, se capacitar, da gente tentar estruturar alguns passos, algumas etapas para a gente conseguir atingir as metas. E tem a ansiedade patológica. A patológica é aquela ansiedade que impede você de conseguir prosseguir para conseguir essas metas. Então você pode percutir com palpitação, tremor, pode ter insônia. Então a gente primeiro precisa diferenciar. Ou seja, a ansiedade ela não é uma vilã, se bem controlada. A ansiedade é aquela que faz a gente sair daquela inércia, que faz a gente realmente se preparar, se programar para que a gente lide bem com o nosso dia a dia. E aí voltando para a questão dos adolescentes. É uma ansiedade normal, principalmente nessa etapa, onde vai ter essa transição, onde ele vai entrar nessa vida adulta, concluindo esse ensino médio. Além disso, ele precisa começar a se preparar para essa vida adulta, pensando na possibilidade de um pré-vestibular. Lembrando que não é obrigado todo mundo fazer faculdade, tá? Eu segui esse caminho, você também. Mas nós temos diversos outros alunos que conseguem ter um sucesso sendo empreendedor, seguindo outras áreas. Mas além dele definir, ele precisa também estruturar como é que ele vai conseguir alcançar isso. Então ele precisa colocar aquele grande sonho lá na frente e precisa ir dividindo esse sonho em degraus. Então ele vai, primeiro, eu quero ser o quê? Eu quero fazer uma faculdade de medicina? Ok, é válido. Assim como eu fiz, saí também de uma escola pública, então eu comecei a tentar diminuir isso em degraus mais fáceis para eu conseguir atingir. Primeiro, vamos fazer um pré-vestibular? É uma alternativa? Sim. Tenho condições de pagar? Não, não tenho. O que eu posso fazer? Aproveita o material que o colégio estadual dá, então começa a estruturar isso em casa, começa a montar planilhas de estudos, mas enfim. Então a gente tem que pegar aquele grande sonho e ir dividindo ele em etapas, é basicamente isso. Então, com isso, a ansiedade ela vai diminuindo de acordo você vai agindo. Então, a ação, Rafa, nesse processo é fundamental, não é isso? Ah, com certeza. Nós temos uma molécula no nosso corpo que se chama dopamina. E essa dopamina é aquela molécula da recompensa que você sente muito prazer quando você conclui essas etapas. Então você pega aquela meta gigantesca e divide ela em pequenas subetapas. E toda vez que você conclui essa subetapa, você vai ter essa secreção de dopamina. Então começa a ser muito prazeroso essa trajetória e a gente consegue controlar para não ter a ansiedade patológica.
Que delícia. E aí, Rafa, quando o aluno ele consegue deixar de procrastinar, consegue executar o seu cronograma, consegue estudar, vai liberar a dopamina, ele vai sentir prazer e vai continuar fazendo aquilo, não é isso? Exatamente. Vira um ciclo vicioso do bem. É o hábito, né? A criação de hábito a partir das coisas boas que acontecem. E a patológica, essa ansiedade patológica, como diagnosticar a escola, o próprio adolescente, que às vezes ele não sabe, ele não consegue identificar o que está sentindo. Ele fala, eu ouço muito como professora, e a gente lá no colégio que eu trabalho também, a gente passa por isso o tempo todo. Às vezes a aluna desmaia, vai apresentar um trabalho, né? Ela desmaia, outra hora passa mal, começa a ficar ofegante, com o coração muito palpitado. Fala, professora, parece que vai sair na minha boca o coração, e estou muito mal. Quando é que a gente pode entender que deixa de ser uma ansiedade assim, normal e passa a ser patológica e que precisa de ajuda imediatamente? Perfeito. Quando começa a atrapalhar o seu cotidiano. Quando você não consegue mais executar aquelas tarefas que antes você tinha facilidade. Então, por exemplo, não consegue mais fazer apresentações em público, ele não consegue mais sair de casa, ele começa a se isolar, ou ele começa a ter muitos sintomas físicos. Tremor, palpitação, sudorese, náusea, zumbido. Então, isso pode acontecer até pela carga da projeção do futuro, aquela preocupação, daquelas questões dos contextos intersociais. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm uma dificuldade socioeconômica, tem questões, por exemplo, da sexualidade, que acontece muito nessa etapa, né, que a gente vai falar mais à frente também sobre questões amorosas, e aí gera aquele conflito. Então, quando ele não sabe lidar mais com esse conflito, quando impede ele de conseguir executar com excelência aquilo que antes ele conseguia com muita facilidade, a gente já percebe que ele precisa de intervenção. E aí entra naquela questão, eu não vou no psiquiatra porque eu não sou doido. E a gente precisa acabar até com essa psicofobia também. Não é porque você foi ao psiquiatra que todos os psiquiatras prescreverão remédio. Muito dessa ansiedade a gente consegue tratar até com mudanças de comportamento. Então, atividade física ela é necessária e nesse momento a gente precisa programar nesse roteiro que a gente falou para ele fazer no decorrer da semana, pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. E se ele conseguir dividir pelo menos 3 dias de 50 minutos ou 5 dias de 30 minutos, ele vai começar a secretar no corpo dele um outro neurotransmissor, que aí vai ser o neurotransmissor a endorfina. Então ele vai sentir um bem-estar com o seu corpo. E aí ele vai parar de ter aquele gatilho do cortisol. Porque esses sintomas físicos, ele não é nada mais do que o excesso do cortisol, que ele vai aumentando. Chega um momento que você começa a ter a convocação da noradrenalina, que é o hormônio de luta e fuga. Então, quando você começa a falar em público e tem aquela sensação de pânico, de falta de ar, de aperto no peito, de tremor, é porque esses dois neurotransmissores eles estão altos demais e a gente precisa abaixar. E aí entra a necessidade da endorfina por meio da atividade física, existe a necessidade de praticar hobbies, então a gente precisa programar para que na semana ele faça, além dos esportes, uma outra atividade prazerosa, assistir um filme. Então a gente precisa sim priorizar os estudos, com certeza, e esse é o nosso objetivo, mas a gente precisa também continuar com a nossa vida, né? A gente precisa ter outras questões, até a questão amorosa também envolvida. Sim. Eu sempre dou a dica para os meus lindos, eu digo a eles assim, gente, vocês têm que otimizar o seu tempo. Vocês têm 24 horas, não é para ficar o dia todo, a noite toda estudando. Vocês têm que namorar, têm que beijar na boca, têm que sorrir, têm que brincar, têm que tomar açaí com os amigos, mas vocês têm que entender que na hora que saiu para fazer isso, não é fazer o dia todo, é o momento para tudo. E quando você consegue otimizar o seu tempo, com certeza, diminui também a ansiedade, né? Porque você consegue ali, poxa, já fiz isso, agora eu posso sair. Porque eu já estudei, já fiz a atividade que eu tinha que fazer. Isso vai melhorando. A outra pergunta, Rafa, que acontece muito, meus alunos e alunas ficam sem saber. Será que eu estou doente? Porque toda vez que eu tenho que apresentar algo, me dá um frio na barriga, me dá um calafrio. Eu falo para eles, gente, comigo também é assim. Todos nós humanos, quando temos que encarar um público, como algo novo, vai nos dar esse calafrio. E quando é que ele pode dizer assim, não, eu não vou porque esse calafrio está muito, muito intenso? Ou como ele pode acolher, como o estudante pode acolher isso que ele sente, encarar esse medo? Tem alguma diquinha assim poderosa? Então,
Eu, por exemplo, nesse momento, estou com palpitação, tem tremor, existe a questão do desconforto, até porque não é um ambiente habitual. Isso daqui não são todos os dias que eu faço. Normalmente senta eu e o meu paciente em um consultório fechado. Então isso aqui foge do nosso cotidiano. E tudo que foge do nosso cotidiano nos traz estranheza e faz a gente ter esses sintomas físicos. E como é que a gente consegue tratar isso? Exposição. Então a gente precisa se expor àquilo que nos incomoda para, com o tempo, com certeza hoje você consegue ter uma desenvoltura muito maior de tanto se expor àquilo que no passado te incomodava muito mais. E levando em consideração até o ensino médio, eu tive uma diretora lá no CEP que ela fazia isso constantemente comigo. Ela tinha notado que eu tinha algumas habilidades e tinha medo, completamente, muito medo de falar em público. Eu não gostava de expor, eu não gostava de fazer apresentações. Só que quando eu conversava com ela, ela já tinha notado essa questão de uma habilidade com a fala. Então, ela começou a me expor. Como? Da forma também agradável, né? Para não gerar um trauma na pessoa. Mas, por exemplo, ela estava lá fazendo uma palestra e ela me chamava: Rafael, vem aqui ao palco e fale sobre determinado assunto. E às vezes eu nem tinha me preparado. Mas eu queria mudar aquela ansiedade, eu queria tirar esse desconforto. Então, eu encarava. No início eu gaguejava, já falei nada com nada, já passei vergonha, mas a gente precisa ressignificar aquilo. E hoje estou aqui também com ansiedade fisiológica, mas a gente consegue lidar construindo até essas técnicas para a gente descarregar esse cortisol. A gente precisa imaginar o cortisol como se fosse um líquido, e nós somos uma caixa d'água. Gotinha por gotinha, fatores estressores, todos os dias, alguma dificuldade, até que chega um momento que esse cortisol ele extravasa. O ato de extravasar seria a ansiedade patológica. Então, todos os dias a gente precisa ir lá e abrir a torneira dessa caixa d'água para deixar esse cortisol abaixar e ele ir embora. Como a gente abaixa esse cortisol? Aí tem aqueles outros neurotransmissores que eu expliquei, tanto a dopamina quanto a endorfina, e além dele a serotonina também, né, que é muito importante. Então, quando esses neurotransmissores benéficos do bem-estar, do prazer, da satisfação, da felicidade, eles sobem, o neurotransmissor, o cortisol, o GABA, que influencia bastante nisso, eles abaixam. E aí sim você consegue ter esse conforto ao falar. Então são habilidades que são desenvolvidas. Ninguém nasce com um dom. O dom ele é desenvolvido com o tempo. E a gente precisa saber disso. Então, uma pessoa que tem dificuldade para falar vai ser assim para sempre? Vai se ela quiser. Se ela quiser aperfeiçoar, ela trabalhar isso em casa, em frente ao espelho, ela consegue. Concordo plenamente. Que bom te ouvir, muito gostoso ouvir você falando assim. E é tão bom quando a gente se coloca... Eu falo muito para os meus alunos quando eu vejo eles... Agora, que eu aprendi contigo agora, que é a ansiedade fisiológica. Para mim, a ansiedade era tudo ansiedade. Terminei de descobrir que tem a patológica e a fisiológica. E eles estão lá muito ansiosos. Eu não consigo identificar, é claro, qual é das ansiedades. E eu falo para eles, eu também, mas parece que você está lá tão bem quando você está na frente. Eu falo, mas parece, porque eu enfrento o meu medo, né? É o enfrentar que nos dá essa possibilidade de fazer essa mudança. Porque nós não somos Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, nós temos a oportunidade de fazer essa mudança. E como é que a gente pode fazer, além dessas dicas que você disse, né, do bem-estar, para aumentar esses outros neurotransmissores do prazer, da alegria, no dia a dia e falando de estudar também estudantes? Perfeito. E agora, José, o que a gente pode fazer? Mas então, além da atividade física, que vai ser crucial, nesse momento a gente pensa até em uma corrida, em uma caminhada, porque quando a gente fala atividade física, a pessoa, fazer musculação, não quero ir para academia ou não tenho condições financeiras. Mas nada impede de você ir lá no YouTube, colocar fit dance e dançar em casa. Nada impede de você dar uma volta no quarteirão, ir lá dar uma volta na Lagoa de Candiba. Inclusive, pessoal, vamos lá conhecer Candiba, tem uma lagoa maravilhosa. E tem outras formas, inclusive na alimentação. A alimentação ela vai ser crucial para que a gente consiga aumentar os neurotransmissores. A alimentação, nesse momento, ela precisa ser uma alimentação onde a gente consiga produzir coenzimas a favor desse neurotransmissor, como, por exemplo, alimentos mais verdes. Então, todo dia, meio-dia, eu quero que vocês comam pelo menos um brócolis, um alface, um couve, um beterraba, um pepino. Eu sei que
O beterraba é vermelha, mas ela é muito importante também para a gente conseguir aumentar esses neurotransmissores. E dê preferência por alimentos mais leves, alimentos menos processados, alimentos que não tenham tanta gordura. E eu quero, nesse momento, principalmente aquele que acha que já está entrando com essa ansiedade patológica, diminua carboidratos. Então vamos diminuir aí pão, bolo, chimango, bolacha, macarrão, pão de queijo, pizza, torta, salgados. Por quê? Tem alguns estudos que afirmam que o excesso do cortisol, que é essa molécula do estresse, ele aumenta bastante quando você come alimentos carboidratos. Vamos imaginar da seguinte forma: carboidrato ele se transforma em açúcar no nosso organismo. Açúcar ele é um combustível. Um carro, cana-de-açúcar, ele não produz o álcool, então da mesma forma. A gente precisa dele, com certeza, para sobreviver, não é para cortar 100%, mas quando a gente come em excesso esses carboidratos, a gente vai favorecer que esse cortisol também ele tenha esses picos, né? Inclusive, esse cortisol ele influencia diretamente na diabetes também. Então, esse nível glicêmico, ou seja, existe a necessidade da gente fazer atividade física, sim, é muito crucial, da gente ajustar a alimentação, também é muito importante, e controlar o sono. O sono de qualidade, ele que vai ser responsável para que a gente consiga memorizar tudo que vocês estudaram no ensino médio, tudo que vocês estão estudando no cursinho, tudo que vocês estão vendo na escola. Se você não tem um sono de qualidade, você não consegue absorver aquilo que você aprendeu durante o dia. O sono ele é dividido em duas fases. Tem a fase das ondas lentas e tem o sono REM. O sono REM, que é o sono restaurador. Para a gente conseguir atingir o sono REM, já entra uma outra questão, que é diminuir o uso do celular, que é hoje o principal vilão do pessoal aí, desses adolescentes, né? O uso do celular, ele faz com que a gente não produza a melatonina, que vai ser o hormônio do sono. Se a gente não tem a melatonina, a gente não consegue induzir o sono de qualidade. A gente fica tendo aquele despertar precoce, fica um sono mais agitado. Consequentemente, no outro dia, você levanta mais cansado. Se você está cansado, você não consegue executar aquela rotina que a gente conversou para ele se programar. Então, não vai ser apenas um fator, são vários. Isso tudo o aluno ele precisa ir ajustando para que ele tenha sucesso. Nossa, que maravilha! Que trilha maravilhosa! Rafa, agora sabendo de tudo isso, vamos falar agora de amor, né? Eu convivendo com os adolescentes, eu vejo que há muita dependência emocional que impacta na vida do estudante, impacta principalmente no desempenho. Muitos ali estão dependentes de colegas e falam, porque chegou outra pessoa na sala e agora não olha mais para mim, aí fica triste, fica naquela melancolia. Outros também com as questões amorosas, né? E eu gostaria de saber de você, a questão emocional, essa dependência emocional na adolescência, como aprender a lidar com isso de forma mais leve, como acolher e não deixar que isso atrapalhe nos estudos? Aí já vai entrar outra moléculazinha, os feromônios, a ocitocina. Eu, como médico e psiquiatra, gosto muito de ficar falando sobre essa situação, até para a gente entender como é que funciona o mecanismo, né? Sim. E quando a gente se aproxima de outras pessoas, pessoas que nos fazem bem, principalmente no início, a gente acaba criando o vício. O vício vai ser até a secreção da dopamina, aquele outro neurotransmissor que eu falei no início, mas além da dopamina vem essa questão da ocitocina em grande quantidade. Então é gostoso você ficar com a pessoa naquele momento. É realmente prazeroso você ter aquela presença. Só que aí surge aquela questão. A pessoa ela está iniciando a vida também, então ela não está sabendo diferenciar muito bem o momento dos estudos, o momento da família, o momento de namorar, das amizades. E quando isso começa a misturar, vira uma bagunça. E aí a gente precisa começar a dividir. Como é que é feita essa autopercepção? Primeiro, você precisa entender que nem todas as atividades, todos os seus amigos ou as pessoas que você ama precisam estar presentes. Então, quando você começa a ver que você quer seu amigo para ir no supermercado, você quer seu amigo para ir no cursinho, ou você só vai fazer o cursinho se seu amigo fizer também, ou você só vai na aula de inglês se seu amigo for com você, ou você só vai ao cinema se a sua namorada estiver presente. Então, a gente começa a ver que existe essa dependência e isso precisa ter uma intervenção. É claro, existem momentos que sim, é interessante você ter essa companhia, mas é muito mais uma autopercepção.
Durante o dia, você precisa sempre da presença de alguém ou de uma determinada pessoa para que você consiga desenvolver bem suas habilidades? Se sim, existe essa dependência. E como é que você começa a fazer uma divisão? É realmente sentar e fazer um cronograma. É você encarar aquilo que está te trazendo incômodo. Por exemplo, eu não consigo ir ao cinema sozinho, então eu vou começar a ir ao cinema sozinho. Eu não consigo ir na aula de inglês sem que meu colega vá comigo. Tem que lembrar que no futuro ele não vai conseguir executar o trabalho para você. No futuro você não vai ter alguém para segurar na sua mão e realmente conseguir trilhar todas as etapas da sua vida. Isso já começa desde agora, que é importante, que nós estamos preparando, no caso dos professores, principalmente do ensino médio, os alunos para a vida adulta. E na vida adulta a gente não vai conseguir ter essa segurança. E temos que lembrar também que todo mundo tem um início, um meio e o fim. E esse é o ciclo da vida. E nesse fim, quando essa pessoa se for, ou no caso você, quando você se for, como é que essa outra pessoa vai ficar? Se ela tem essa independência de você. Então, precisa ser feito, entre aspas, um desmame com o tempo. E é tudo questão de diálogo, conversar, você entender quais são suas dificuldades, você encarar aquela dificuldade. Tem gente que não gosta de ir ao supermercado sozinho, que tem essa dependência emocional, inclusive da namorada. Se a namorada não for, ele não vai, ele não compra o pão. Então, ele tem que começar a encarar isso. E isso pode ser feito com a ajuda, inclusive, da pessoa que você tem dependência emocional. Olha, eu tenho vergonha de passar no caixa toda vez que eu chego lá. E existe essa questão da ansiedade, até do diálogo, da fobia social. Então, essa pessoa que você sabe que tem essa dependência, ela vai te ajudar. Ela vai, por exemplo, até a porta do supermercado e te espera lá fora. Você vai lá dentro, faz a compra, sai passando mal, tremendo, palpitando. Mas isso, com o tempo, vai se tornar uma rotina. E você vai perceber que não é nada demais. Então, é encarar aquilo que te incomoda, é realmente saber lidar com essa situação. E não só isso. Se você não conseguir ter essa autopercepção, que às vezes é muito difícil, principalmente nessa adolescência, é interessante procurar ajuda. Ou de um profissional da psiquiatria, tem os psicólogos também que nos dão suporte a isso. E existe uma terapia específica para a gente tratar esse tipo de dependência, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, os psicólogos ou os psicoterapeutas, eles vão te ajudar a mudar alguns comportamentos no seu dia a dia para que você consiga lidar com essa situação. Então, ter alguém por perto é bom? Sim, é bom, é essencial, é necessário, é indispensável. Só não pode ser todos os dias, o tempo inteiro e para todas as atividades. Que delícia, que maravilha! Muito gostoso ouvir, muito bom compreender como fazer, né? Também vou dar as dicas lá. Além das suas, agora eu também tenho dica para mim, para nossa vida, né? Rafa, muito bom tê-lo aqui conosco. Foi um prazer. A TV Conexões agradece a sua participação no programa Trilhas do Coração. Com certeza, queremos você em outros momentos conosco, em outros programas. E espero que você também tenha gostado de estar aqui conosco. Não, gostei bastante. Eu agradeço imensamente o convite. Além de ser professor hoje, sou professor universitário, também sou aluno. Estou concluindo meu mestrado, estou entrando na fase do doutorado. E eu fico muito feliz por esse convite, porque além de ser um reconhecimento como profissional, é muito prazeroso estar perto dos alunos, é muito gostoso ver essa juventude e eu, querendo ou não, também sou muito jovem. Chegamos ao final do programa Trilhas do Coração. Vamos para o intervalo e daqui a pouco teremos Conexões em Cena. O governo do estado trabalha e garante moradia digna para quem mais precisa no Oeste Baiano. Em Santa Maria da Vitória, o residencial Alto Paraíso 2 transformou a vida de mais de 1.000 pessoas que receberam moradias do programa Minha Casa Minha Vida, uma parceria do governo estadual com o governo federal. E em Ibotirama, o residencial Jardim Novo Tempo já foi entregue. Todo novinho e estruturado, o conjunto habitacional tornou realidade o sonho de Dona Roseli e de mais 600 pessoas que agora têm um lugar mais confortável e seguro para morar, com mais alegria e qualidade de vida. Feliz! Uma felicidade imensa no meu peito, que não cabe mais, entendeu? E agradeço ao governo estadual por ter me proporcionado essa felicidade. Mudou a vida para melhor e vai mudar mais ainda, em nome de Jesus. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Chegou a hora daquele quadro que todo mundo gosta.
Conexões em Cena. E para esse quadro, o convidado especial é Nando Dias. Ele é diretor artístico da Casa Anísio Teixeira. Venha cá, Nando. Prazer tê-lo aqui. Obrigada. Prazer todo meu. Fique à vontade. Eu que agradeço. Nando, então você é o diretor da Casa Anísio Teixeira. Estou, né, diretor artístico aqui da Casa Anísio Teixeira há um pouco mais de 20 anos. Nossa, me conte um pouquinho da sua história com a arte. Eu descobri a arte na própria Casa Anísio Teixeira, através de oficinas de contação de história. Depois teve um curso de teatro aqui. E aí a gente começou a trabalhar nisso, procurar estudar aqui dentro mesmo. E de repente a gente tinha virado todo mundo profissional. Eu e as outras pessoas que trabalhavam aqui comigo também. A gente fez um grupo de teatro, fundou um grupo de teatro chamado Dobradores de Arte. E aí a gente não parou mais. Que maravilha. E você é ator? Sou ator e diretor de teatro. Ô, Nando, me fala um pouquinho da sua conexão com o teatro e como conectar os jovens da atualidade ao teatro. O que o teatro tem a ofertar, a oferecer para os jovens? Acho que é a humanidade, né? Se a gente pensa que o teatro imita a vida e a vida imita a arte, a gente vai perceber essa questão de humanizar. Através do teatro, você pode viver várias vidas, você pode fazer várias coisas que a sua realidade ali não oferece. É diferente de uma tela que é fria, que você vai ficar passando a tela ali, vendo várias coisas ao mesmo tempo. Diferente disso, o teatro, ele mostra a respiração de quem está no palco. E aquele momento é absolutamente único. Você nunca vai ser a mesma pessoa depois de assistir um espetáculo de teatro, ou se você faz parte de um espetáculo de teatro, esse espetáculo ele nunca vai ser o mesmo. A respiração muda, a temperatura muda, os cheiros mudam, a depender de onde você esteja. Então eu acredito que também trabalhar com teatro, você tem que trabalhar com várias linguagens ao mesmo tempo. Aí vem as artes visuais, as artes plásticas, aí vem a questão da música. Então, tudo isso interligado deixa todos os poros abertos para o aprendizado e para a melhoria como seres humanos. Tem alguém que diz que o teatro pode ser o último resquício de humanidade. E eu concordo plenamente. E fazer isso no interior do estado ainda é muito, muito, muito mais assim, vigoroso, muito mais importante. Porque distante dos grandes centros, a gente precisa lutar para formar a plateia, para ter esse público, para fazer essa mediação e fazer as pessoas entenderem que tudo isso pode ser profissão também. Ah, muito bem. E como ser profissional do teatro em um momento, como você disse, que é tão desafiador, trazer até público para o teatro? Como os nossos jovens podem ver o teatro como uma profissão, inserir no ramo do teatro e também estudar o teatro? Eu acho que tudo começa na escola. É muito importante que a escola tenha professores, tenha profissionais na área das artes. Porque um professor que nunca assistiu um espetáculo, que não sabe fazer apreciação de um quadro, ou que não tem vivências artísticas, como esse professor pode sensibilizar um aluno? E o teatro e as artes são ferramentas que ajudam as pessoas, ao cidadão, escolher depois se ele quer armas, se ele quer livros, se ele quer violência, se ele quer amor, se ele quer paz, se ele quer refletir sobre a vida. Essa diferença que a escola pública, principalmente, ela precisa mostrar para esses alunos, mas isso não é possível se a escola não estiver pronta para isso. E o primeiro passo para que a escola esteja pronta é ter professores, porque para que a arte não fique ali como um penduricalho, complementação de carga horária, essas coisas. Então, eu acho que a arte ela pode ser ali revolucionária. Esse é o primeiro passo para que esses cidadãos que a gente quer criar, que a gente quer conduzir, eles acessem e despertem o desejo de fazer, pelos exemplos. E você também acredita que a arte pode ajudar na vulnerabilidade social, a diminuição
de adolescentes, de jovens, no mundo das drogas, quando eles vê ou participam do teatro como uma ferramenta de transformação de vida? Sem dúvida. Mas eu não acredito no teatro ser utilizado como essa ferramenta. Eu acho que o teatro ele precisa ser utilizado da maneira de que é uma arte universal e que todo mundo tem o direito de acessar. Consequentemente, né, quem acessa o teatro ou as artes de alguma maneira, como eu disse, no seu cotidiano, na sua maneira de se expressar, de refletir sobre o mundo. Quando você leva um espetáculo para o palco, para a cena, todos os espetáculos têm um problema, têm uma mensagem. Isso te obriga a pensar sobre isso. Que personagem é essa? De que lado ele está na história? Então, eu acredito na revolução que o teatro pode nos trazer a partir dessa reflexão. Mas o distanciamento do que quer que seja de ruim na sociedade, eu acho que é uma consequência da permanência da arte nos espaços que ela precisa estar. Maravilha. Muito bom você falar sobre isso e pensar e trazer essa reflexão para nós também, educadores, né? E como você pode sugerir para as escolas, para os estudantes, para os professores, para a inserção dessa arte dentro do cotidiano escolar? E como é que você sugere essa inserção na escola com o mínimo que você tem? São infinitas as possibilidades. Uma delas é trabalhar o texto teatral, trabalhar a dramaturgia. Uma coisa que eu acho muito interessante nas experiências que a gente teve é que quase ninguém conhece o texto teatral ou acha chato. Eu tenho colegas atores e atrizes que acham o texto teatral chato, mas o texto teatral é chato, talvez, para ler só. Se você não é especialista, se você não é ator, se você não é obrigado de repente a fazer aquilo, é difícil você ter prazer ler todas as falas, diferentes personagens. Mas se você faz isso coletivamente, isso começa a mudar. Então eu acho que a leitura dramática ela fica no limiar entre o teatro e a literatura. Então uma boa sugestão, assim, falando rapidamente, nem sempre ir à cena, subir ao palco, talvez isso pode ser consequência do trabalho com texto teatral. Fazer exercícios de leitura dramática, dividir a turma em grupos e cada grupo trabalhar com texto, com espetáculo. São vários autores importantes que nós temos na Bahia. E o Brasil é muito rico também nesse sentido. E também pensar na maneira de se escrever um roteiro ou um texto de teatro também é muito importante. Então, qual a diferença da literatura? Qual a diferença de um conto? Transformar um conto em um texto dramatúrgico, teatral. Olha que desafio interessante. E aí a gente pode... São infinitas as possibilidades. Tem uma experiência interessante que eu tive em uma escola estadual, inclusive, que foi a leitura do espetáculo Romeu e Julieta. Os alunos não achavam o texto horrível, a professora tinha passado na sala de aula e não estava legal, assim, pela manhã. Era o Mais Educação. E à tarde eu fiz as cópias e vamos ler o texto e tudo. Então nós demoramos 3 a 4 horas para fazer a leitura do texto. Era uma versão um pouco simplificada. Bem, resultado. Quando terminamos a leitura, eu perguntei para os alunos... quantos livros vocês leram esse ano? Isso era junho, mais ou menos. Eles disseram, poxa, a gente não leu nenhum livro. Esse ano nós não lemos nenhum livro. Eu disse, ué, o que foi que a gente acabou de fazer agora? Então, nós lemos um livro coletivamente. Então, esse livro já estava no currículo desses alunos. Naquele momento, a leitura coletiva de um livro. Eles se apropriaram daquela história, eles se apropriaram daquela linguagem naquele momento e tinham lido um livro. Então, cada leitura de um texto, cada preparação de uma leitura dramática, até mesmo para ser apresentada para os colegas e para a escola, tudo, já é um exercício importante de teatro, esse exercício. Muito obrigada, Nando. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa, nesse quadro. Espero que você volte outras vezes para contribuir conosco. E muito obrigada. Eu que agradeço. Chegamos ao final de mais um programa Descomplique com Vina Queiroz. Até a próxima semana.